Bem, nós escolhemos este tema porque, como o nosso irmão Alessandro acabou de observar em sua prece inicial, ele é fundamental para o desenvolvimento das potencialidades do Espírito. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, procurando explorar nuances que são naturais sobre todos os temas que nós venhamos a fazer abordagens. Existe um foco de ensino e de esclarecimento, mas existem nuances que nós podemos investigar com o intuito apenas, tão somente, de agregar para facilitar o entendimento de algo que a princípio parece que é muito simples. Mas como nós colocamos na nossa proposta de estudo, e nosso amigo Gina falou ontem, eu só não escrevi aí no slide. Conhece-te a ti mesmo, o desafio do autoconhecimento, que é um desafio. Então, está aí, conhece-te a ti mesmo, é uma frase que está esculpida no templo de Delfos, de onde Sócrates tirou todo um trabalho de reflexão que atravessou os milênios e continua reverberando nas nossas mentes, uma proposta, repetimos, desafiadora. Estudando o Espiritismo, nós temos em O Livro dos Espíritos, nós vamos colocar aqui, isso já está. Na parte terceira, capítulo 12, Perfeição Moral, o tema conhecimento de si mesmo. E essas duas perguntas são clássicas. Quem estuda Espiritismo, quem já estudou o Livro dos Espíritos, e quem ouve palestras espíritas, volta e meia se depara com observações com relação a essas questões, a 919 e a 919A, em desdobramento. Porque a pergunta primeira é: qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Vejam, a pergunta, ela já busca uma acomodação, né? Qual o meio mais prático e mais eficaz? Não é? Qual o meio de ser? É o meio mais prático e mais eficaz. E a resposta foi: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Bem, Allan Kardec sempre gostou de aprofundar, principalmente quando ele percebia que a resposta merecia complemento, merecia um pouco mais de investigação e de esclarecimento por parte das entidades venerandas. Não é essa somente a única questão que está desdobrada em Livro dos Espíritos.
Tem várias, tem desdobramentos A, B, até que vai cutucando. Então aqui, ele desdobrou da seguinte forma: concedemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Essa é a pergunta que não queria calar. Qual é o meio de se conseguir isso? Conhecer a si mesmo. Quem responde essa questão é Santo Agostinho. A resposta em O Livro dos Espíritos tem uma página e meia. É quase um tratado de psicologia específico diz respeito ao entendimento dessa proposta. Conhece a ti mesmo. Nós separamos aqui só 2 trechinhos, e aí a gente vai desenvolver depois a nossa ideia com relação ao conhecimento de si próprio. Veja, fazei o que eu fazia enquanto estava na terra. No fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia reformado em mim. Primeiro. Segundo, perguntai-vos ainda isso: se agradasse a Deus me chamar nesse momento, teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? São 2 trechos que nós separamos das respostas de Santo Agostinho, e nós entendemos que já pode nos remeter aí a reflexões, porque o nosso irmão, ele nos convida a fazer um trabalho corajoso. Primeiro, fazei o que eu fazia quando estava na terra, ou seja, no fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito, me perguntava se não havia faltado com dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia reformado em mim. Vamos pensar em nós rapidamente aqui. No final do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com dever e se ninguém tinha do que se queixar de mim. Uma pergunta que não precisa de resposta. É só uma pergunta. No final do dia, do nosso dia, aquele dia, imagine aquele dia mágico. Né? Aquele dia mágico. Você gostaria que ele não tivesse acontecido. A gente faz isso? A gente para interrogar nossa consciência e passar em revista o que havia feito, se não havia faltado com dever e se ninguém teve que se queixar de nós. Não precisa responder, é só para refletir. Eu não faço. Estou me abrindo para vocês de coração. Eu não faço. Eu nem lembro de fazer. Então é um problema. Perguntai-vos ainda: se agradasse a Deus me chamar nesse momento, teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada oculto, o que temer diante de alguém? Primeiro que nós não estamos nem um pouco preocupados com o fato de chamar, que Deus nos chame a qualquer momento, né? A gente acha que é imortal. Isso nunca vai acontecer conosco. E quando acontecer, nós vamos estar preparadíssimos. Quem dera. Então, a outra pergunta: se agradasse a Deus me chamar nesse momento, teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? Não precisa responder ou falar, é só pensar para aquecer os neurônios. Para ver como Santo Agostinho, ele é profundo. Isso é só depois vocês peguem a resposta inteira. Como ela é muito longa, nós só nos detemos a pegar essas 2 primeiras estrofes, né, que já são impactantes.
para a gente dar uma pensada naquilo que a gente não faz. Se alguém faz aqui, parabéns. Sem nenhuma ironia da nossa parte, parabéns. Esse amigo que vos fala não faz nem uma coisa nem outra. Então nós estamos aqui falando com vocês para aprender juntos. Ninguém está aqui para ensinar nada. Nós estamos fazendo uma troca. Essa é a proposta. É de coração para coração, é de alma para alma. É de quem está torto para quem também está torto. Para ver se um dia a gente se desentorta. Mas para isso tem que ter humildade de reconhecer que está torto. Vamos em frente. Agora vamos especular. Nós colocamos aqui algumas frases sobre conhecimento. Nós coletamos que nós achamos legal para refletir. Lao Tse: para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Eu particularmente adoro a doutrina oriental por causa dessas coisas. A gente vê isso aí e fala, que raiva! O que esse irmão está me propondo? Como é que eu vou conseguir fazer uma coisa dessa? Mas é uma questão de foco. É uma questão de foco, é saber o que se quer. Para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Lembram quando nós falamos aqui algumas vezes, a gente vai tomar a liberdade de repetir? Verdadeiramente rico não é o que mais tem, é o que menos precisa. Essa frase também é de Lao Tse. Só me extrair. Leonardo da Vinci: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento que se sintam humildes. É assim que as espigas 100 grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o céu, enquanto que as cheias as abaixam para a terra de sua mãe. Olha que lindo. É uma metáfora. É assim que as espigas 100 grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o céu, e as que estão cheias as abaixam para a terra. Então, vamos fazer agora uma analogia. Que tipo de espiga eu sou? Com o meu conhecimento, o que eu faço com ele? Eu fico empolado e me sinto top? Ou eu reconheço por conta dele, meu conhecimento, da minha pequenez, e me curvo humildemente na perspectiva de aprender cada vez mais? É de Sócrates também a frase secular: quanto mais eu aprendo, quanto mais eu sei, mais sei, nada sei. Vamos em frente. Confúcio: a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. Olha que legal. É uma questão de saber o que fazer. A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. Então, o conhecimento adquirido está sendo aplicado ou ele está apenas servindo para nós de bagagem ou de segredo? Imaginando nós que reter vai nos ajudar a nos tornarmos pessoas maiores e superiores. E Platão: a coisa mais indispensável ao homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Vejam, são frases pequenas, mas extremamente profundas. A coisa mais indispensável ao homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Saber o que fazer com o conhecimento que nós temos nas mãos. Agora nós vamos caminhar da seguinte forma. Até aqui tudo bem, ninguém, não posso vestir alguém vermelho porque está escuro. Eu estou vermelho aqui, estou corado,
fiz isso aqui? Eu fiquei tão sem graça. Né? Porque isso serve para a gente. Né? Pergunta: o que o conhecimento que adquirimos tem feito por nós? Vamos lá, hein? O que o conhecimento que nós adquirimos tem feito por nós? Agora, aqui nós desenvolvemos um raciocínio para tentar ajudar a pensar um pouco no fato de que conhecimento é uma coisa muito ampla. E nós, talvez, não estejamos construindo em nós estruturas que nos favoreçam o autoconhecimento por conta de estarmos buscando o conhecimento de forma inadequada. Porque, em linhas gerais, nós aprendemos, até pela sociedade que vivemos, de que conhecimento é uma preciosidade. E é mesmo. Aquele que tem conhecimento adquirido e conseguiu obtê-lo pelos seus esforços, tem realmente uma condição de se diferenciar. Mas o que nós estamos falando agora não é de se diferenciar pelo conhecimento adquirido. Nós estamos falando de autoconhecimento. E autoconhecimento vai nos levar a refletir de forma diferente, sair de dentro dessa proposta que nós vivemos em sociedade, para entrar numa proposta mais profunda, de natureza interior. Vamos lá. Em que tipo de conhecimento nós temos investido? É mais ou menos o que nós estávamos falando. Em que tipo de conhecimento nós temos investido? Ui. Aí nós criamos essa proposta. Existe um conhecimento que a gente pode chamar de periférico. É sobre coisas e fatos. Conhecimento sobre coisas e sobre fatos. Ele nos traz mais perto do ego, do eu, e nos afasta do self, do eu superior. Sobre coisas e fatos. A gente já vai voltar no assunto. E um conhecimento profundo, que é sobre o ser, especificamente sobre o ser. Ele nos coloca mais longe do ego e mais perto do self, do eu superior. Dois conhecimentos. A pergunta: em que tipo de conhecimento eu tenho investido mais? O conhecimento periférico ou o conhecimento profundo? Vamos ver o que é isso. Vamos lá. Hoje deu certo, né? As minhas pipocadas. Hoje deu. Tá? As borboletas. Exemplificando. Tá? Conhecimento periférico, está abreviado aqui, tá? É você bem informado, bem atualizado, bem antenado, porém, sobre tudo aquilo que não tem ressonância nos seus conteúdos internos, nas suas construções interiores. Então, exemplo: projetos e avanços tecnológicos, descobertas científicas de ponta, inovações diversas, fatos outros, onde você se apresenta socialmente como um cara antenado, ou aquele cara que sabe de tudo. Qualquer conversa que você tiver com ele, qualquer assunto, ele vai te falar, ele vai ter as informações certas, ele é uma memória prodigiosa, ele sabe de datas, contas, dados, é impressionante, maravilhoso. Esse é um tipo de conhecimento. Conhecimento periférico. Está dando para acompanhar, gente, isso aqui? Está dando para acompanhar? Vamos lá. Continuando. Conhecimento profundo. É você focado em saber cada vez mais sobre a sua natureza, adquirindo conhecimentos que se mesclem aos seus conteúdos e construções internas, favorecendo a obtenção de clareza e discernimento. E aqui nós colocamos uma coisa que vem pingando aí. Eu vou ler essa pergunta: como eu funciono? Como eu funciono? Mas João, você não é máquina para fazer essa pergunta. Mas quando nós falamos em saber mais sobre a nossa natureza,
é investigar sobre a nossa construção, não só espiritual, sobre a nossa construção fisiológica, psicológica, emocional. E aí nós vamos entrar em uma outra área de conhecimento totalmente diferente daquela que nós vimos há pouco. Pode ter similitude, por exemplo, projetos avançados, sim, mas quem está oferecendo? É a ciência, ajudando a você a conhecer os caminhos que a sua mente faz para estabelecer para o seu corpo saúde ou não. É a ciência tentando nos ajudar a explicar o que é somatização. São pesquisadores tentando nos ajudar a mostrar que hoje o emocional está à frente de todas as nossas reflexões para entendê-las. No tocante ao que acontece conosco. Sentimento é tudo. Essas coisas que às vezes a gente mostra aqui, que fala de perispírito, que fala de neurônio, que fala de coisas que parecem ficção científica, mas que estão relacionadas ao corpo humano, estão relacionadas ao ser humano. É esse conhecimento que vai fazer a diferença, porque você está sabendo coisas que dizem respeito não só às pessoas, mas principalmente a você. Por isso que a pergunta que aparentemente é boba: como eu funciono? Bom, hoje eu tenho um corpo, um equipamento físico, eu tenho uma faixa etária, já vivi tantos anos, e eu honestamente me avalio e percebo aonde estão os problemas, aonde existem dores, onde estão as patologias, e qual é a minha responsabilidade por elas, a despeito do meu corpo biológico declinar naturalmente. E se nós nos aprofundarmos, existem técnicas que nos favorecem a longevidade do corpo. O espírito não precisa de longevidade, o espírito já é eterno, mas o corpo não. E falar em longevidade do corpo não é querer ser Highlander e não morrer nunca, não é isso. É sinalizar para o Senhor da vida, que nos propiciou esse corpo abençoado, que nós sabemos como cuidar dele. E quando nós brincamos com a nossa saúde, e a gente brinca com a nossa saúde, tratando mal o nosso corpo, nós estamos falando para os céus: olha, eu na verdade não estou nem aí para o trabalho que teve em se constituir o meu corpo físico. O que importa é que eu estou vivendo a vida. Eu sei que eu vou morrer mesmo, então tudo bem, vamos aproveitar. Mas a gente que tem uma gotinha a mais de esclarecimento, sabe que essa questão de estar aqui e amanhã estar do outro lado é um ato contínuo que está amarrado. Não são filmes diferentes, não são momentos diferentes da nossa existência. Olha, acabou aqui, lá começa tudo limpo, tudo novo. Não é assim. Então nós ficamos mais atentos. Espera lá, vamos ver o que eu vou construir aqui, porque quando eu passar para o outro lado, eu vou levar as minhas construções, porque a material vai ficar, mas o resto eu vou levar. E eu vou regressar quando Deus me oferecer uma outra oportunidade reencarnatória com essa estrutura, com essas construções que eu fiz. Nem mais, nem menos. Está dando para acompanhar, gente? Então, vejam, a diferença entre conhecimento periférico e profundo, por isso que nós vamos voltar aqui, né? A gente fez a pergunta. Aqui. Em que tipo de conhecimento nós temos investido? Aí a gente pode fazer uma pergunta mais forte ainda: a gente está investindo em algum conhecimento ou não?
Ou a vida para nós é o que vier? Desculpe, a gente parece que está sendo meio amargo e tudo, mas eu não sou assim, não, tá? Se incomodem com isso, a gente está trocando ideia. Eu me coloco na frente da lista. Mas eu me coloco como aquele que tem procurado alguma coisa por aqui. Não que eu não me importe sobre coisas e fatos. É lógico, nós estamos na Terra, temos trabalho, profissão, e a gente tem que se antenar. Tem que estar observando as coisas que estão sendo acompanhadas, os fatos, evidentemente que sim. Mas não priorizar a ponto de esquecer que existe algo mais profundo em se falando de conhecer a si próprio, em se falando de autoconhecimento. Essa primeira... Perdi ela, desculpa. Então vamos lá, vai para frente. O valor do conhecimento periférico para nós, no que se diz respeito a conhecer a si mesmo, por isso que nós falamos, ele nos distancia do self e traz mais perto do ego. Porque a pessoa antenada, a pessoa que é observada dessa forma, normalmente ela é: cheguei e eu domino. Quer estar por dentro das coisas, conversa comigo. Estou a par de tudo, sei tudo. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço. Pessoas que fazem questão de mostrar que estão a par de tudo, antenadas, sabem de todos os detalhes, eu fico até impressionado. E o duro é que quando as pessoas sabem, inclusive, das desgraças. Você viu o que aconteceu? Eu fico imaginando onde essa pessoa arruma tempo para saber tanta coisa, para se informar de tanta coisa. E a resposta vem assim suave. É porque esse conhecimento aqui está em segundo plano. O que está em primeiro plano é o primeiro. Porque não tem milagre. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você se aprofunda em conhecer sobre si próprio, ou você vai... João, mas não dá para dividir? Dá. Claro que dá. Mas hoje a nossa proposta é falar sério sobre essa questão. Porque que tipo de pergunta poderia se fazer, ou fazer um espírito que é milenar, se não essa que foi feita pelo Livro dos Espíritos, né? Qual a melhor maneira, o método mais prático e eficaz para se crescer na vida, para conseguir transcender, enfim. Agora, quando é que a gente ia imaginar que os Espíritos iam responder exatamente isso? Tinha tanta coisa para falar, tanta sugestão, tanta proposta, já imaginaram? Pense um pouco, para fazer de conta que a resposta não foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa resposta não existe. Vamos fazer a mesma pergunta aqui? Deixar os espíritos superiores responderem. Se Santo Agostinho fez um comentário sobre conhece-te a ti mesmo, de uma página e meia, imagine o que os espíritos superiores poderiam falar sobre a perspectiva de nós fazermos alguma coisa para expandir e crescer. Quantas possibilidades, quantas orientações, quantas diretrizes, e no entanto, conhece-te a ti mesmo. É impactante e é desafiador. A gente está chamando atenção para esse fato para que a gente perceba que isso é uma nuance, que às vezes passa batido. Aí, a ideia é essa, mas os Espíritos estão querendo dizer por trás disso, da força dessa proposta. É o tipo de conhecimento, é o tipo de proposta que ela vai conosco para onde a gente for. Em qualquer orbe, em qualquer condição evolutiva, essa proposta é válida. Já pensaram nisso? Em qualquer lugar, em condição que o espírito esteja estagiando, ele vai poder falar para si mesmo: eu preciso conhecer o fim. Qual é a minha verdadeira natureza? E quem se conhece, se resolve. Por isso que a gente apenga tanto. Eu estou atrapalhando aqui, Paulo? Estou vendo que você está expositor aqui. Não, aqui não cai não. Ó, vamos lá, vamos continuar. Reflexão. A frase, na verdade, é essa aqui, ó.
Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Para ver como uma coisa ela é mais extensa, ela é mais profunda. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então a gente para pensar. Quer dizer que se eu conseguir olhar para mim, estabelecer um critério para que o meu conhecimento, ou o meu autoconhecimento, esteja focado naquilo em que me ajuda a entender, por exemplo, como eu funciono. Se eu conseguir dar esse salto, eu vou estar na possibilidade de conhecer o universo e os deuses. Será que isso é possível? Não precisa nem titubear para responder. Evidentemente que sim. Porque Deus se manifesta através das suas criaturas. Em todos os departamentos da vida, Deus tem a sua mão gerando as suas manifestações. Então nós que já temos aí uma constituição diferenciada, nos restando apenas o estágio angelical, que nós estamos nominal, o próximo é angelical, mas não vamos nos empolgar, está longe. Está longe, né? Então é bem possível que, se nós fizermos esse mergulho, nós vamos ter uma perspectiva muito maior do que essa acanhada que nós temos hoje. E aí o que vai acontecer? Por isso que nós falamos, quem se conhece se resolve. As coisas, os problemas, elas começam a ficar tão pequenos, tão miúdos. A gente fala, nossa, como eu complico a minha vida. Deixa eu ver se eu consigo descomplicar um pouquinho mais. Mas para isso eu preciso saber de mim. Eu preciso conhecer o meu corpo, eu preciso conhecer a minha mente, eu preciso conhecer o meu espírito. Eu preciso saber que existe uma relação nisso tudo. Se eu não sei, se eu não tenho esse conhecimento, eu vou me arrastar. Está dando para entender, gente? Se a gente não consegue perceber que existe corpo, que existe alma ou espírito, alma enquanto encarnada, espírito desencarnado, e que se existe um corpo intermediário que faz a ponte de todas essas energias que passam por nós, se nós não acreditarmos em nada disso, não tivermos acesso a isso, imaginarmos que o que nós somos é somente isso aqui, a gente não tem subsídios para entender o que acontece conosco, e é o que acontece com a grande maioria das pessoas. E por não ter esse subsídio, o que a gente faz? A gente se incomoda quando vai buscar conhecimento. Então o conhecimento que não nos vai incomodar é o periférico. É aquele que a gente vai pesquisar, a gente vai anotar, a gente vai exibir. Professor, olha como eu sei. Olha só, tua parte de tudo isso. Aí a pessoa pergunta para você, você sabia que você tem no cérebro uma glândula que se chama, tem um nome científico que é epífise, mas tecnicamente é conhecida como glândula pineal, que ela é responsável por captar ondas magnéticas que vêm do mundo espiritual, que vêm do espaço, e decodificá-las para você trabalhar o que se chama de intuição aqui na Terra. Pessoal, você sabia que você tem no seu lobo frontal, lado direito e esquerdo, 2 amígdalas? A amígdala tem na garganta também, mas você tem 2. Você sabe qual é a função dessas glândulas no teu metabolismo? Vamos repetir a pergunta reforçando. Você sabe a importância da função dessas glândulas no teu metabolismo e na tua vida, no teu reagir, na tua percepção perante as coisas? Sabe? Amígdala, no cérebro. Aí eu vou dar um passeio, depois a gente conversa. Tá? Mas é meio estranho agora, depois a gente volta. Esse conhecimento não é periférico.
É aquele conhecimento que faz a gente sentar e pensar, nossa, eu sei um pouco de mim. Eu estou passando por tanta coisa. E o tanto dessa coisa está aqui, nessa descobertazinha que eu fiz, pesquisando, entendendo que a minha estrutura neurológica não está legal por causa que, de alguma forma, eu estou trabalhando contra. E aí a gente vai poder falar das questões morais. Vejam que nós não falamos disso, hein? A gente só fez abordagens de natureza científica para falar de conhecimento profundo. Porque nós entendemos que a questão de religiosidade é um dever que nós não podemos declinar em momento algum. Lição número 16 da Agenda Cristã. A Agenda Cristã é um livro que foi psicografado por Chico Xavier, editado por André Luiz. E nós pegamos a lição 16, que foi ao acaso, entre aspas, né? E nós vamos ler para vocês. É um trechinho de 10 linhas, é pequenininho. E diz assim, ó, algumas definições. Agenda Cristã. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Então nós começamos a ler aqui. Então nós vimos esses atributos. Olha, benfeitor, amigo, companheiro, renovador, forte, corajoso, defensor, eficiente e vencedor. Aí tem um aqui, que eu vou ler para vocês agora, que me deixou tão empolgado, que essa lição eu peguei um acaso. Por isso que nós falamos acaso entre aspas, né? É que é o esclarecido. Sabe quem é o esclarecido? É o que se conhece. Esclarecido é o que se conhece. Então, qual de nós é? A necessidade do autoconhecimento para o espírito milenar. Espírito milenar, todos nós, né? Todos nós. Por que insistimos? Por que os Espíritos nos legaram esse ensinamento tão singelo, porém tão impactante? Esse convite que, repetimos, é um desafio. Conhece-te a ti mesmo. Por favor, não deixem de voltar aos seus lares sem pensar profundamente nisso, porque talvez o trabalho de saber eleger o conhecimento que nós estamos investindo pode começar a fazer uma diferença profunda em nossas vidas. Será que eu me conheço tanto a ponto de conseguir, diante de uma prova, diante de uma expiação, reagir de forma que a minha reação não venha a prejudicar não só a mim, mas a quem quer que possa estar envolvido naquele momento difícil? Será que eu tenho, por conhecer a mim mesmo, estrutura para levar a cabo os projetos que eu estabeleci num planejamento reencarnatório? Será que eu me conheço suficientemente bem? A resposta, perdoe-nos a franqueza, é não, porque a gente não dá conta daquilo que planejou fazer. Já perceberam isso?
A gente não dá conta. Porque existe em nós ainda muita insegurança, muita dúvida e muitas outras questões que interferem no nosso bem-pensar, no nosso bem-estar. Coisas que têm a ver com a aquisição de conhecimentos que são superficiais. E aqui nós queremos registrar todo o nosso respeito por aqueles que gostam de pesquisar, por aqueles que gostam de se antenar. Nada, absolutamente nada contra isso, de modo algum. Nós só estamos tentando mostrar aqui que, em se tratando de uma proposta de caráter cósmico, nós temos que ter um olhar mais aguçado. Senão a gente vai patinar. Ah, vai. Enquanto nós estivermos sem foco nessa questão, eu preciso me conhecer, então eu preciso saber de mim. Tenho certeza que vocês não vão esquecer dessa perguntinha boba que a gente fez. Como é que eu funciono? Lembrem disso, faz essa pergunta, como é que eu funciono? Eu preciso saber como é que eu funciono. Aí a gente vai lembrar da necessidade do autoconhecimento e vai começar a buscar tudo aquilo que ajude o autoconhecimento a se realizar. Aí sim. E não há o que temer. Porque na medida que nós enriquecemos o nosso espírito com esse conhecimento profundo sobre nós mesmos, a vida nos cerca de perspectivas luminosas, favorecendo assim o nosso crescimento real. Não esse crescimento que nós achamos que a gente deve fazer porque é importante, a gente está no mundo, então tem que expandir, tem que crescer, tem que construir, tem que possuir, enfim. Isso de uma certa forma é natural entre nós e é uma necessidade. Mas chega um determinado momento em que nós precisamos mudar a rota. Se nós quisermos transcender a nós mesmos, se nós quisermos chegar do lado de lá da vida, como fala Santo Agostinho, naquele momento exato em que passávamos para o outro lado e falar, olha, esse tempo que eu fiquei na Terra foi válido. Por quê? Porque eu fiz construções que me ajudaram a conhecer um pouco mais de mim mesmo. Ah, então, está no caminho. É que é difícil para nós. Nós somos profundamente condicionados e cristalizados ainda com relação à matéria. Então a gente fala um pouco sobre isso, daqui a pouquinho está sensibilizando, daqui a pouco esqueceu que a gente vai correr atrás de Black Friday e vai pegar a oportunidade, vai ver o que é melhor, o que é mais fácil, o que é bom, e vai ver o que está faltando e vai lutar, vai se esbofetear por causa da matéria. Exagerei? Então essa aparente perda de memória que eu tenho, essa coisa, parece uma amnésia, não sei o que é isso, é o que faz a gente se arrastar. Eu não sei se vocês estão satisfeitos, né? Por estarem aqui nesse mundo, do jeito que as coisas estão. E aqui não vai nenhuma ironia, não, por favor, o papo é sério. Não estou satisfeito com o governo, com a Dilma, com o Lula, com os ladrões, não é isso que ele está falando, não. Não se incomodem com isso. Tranquilizem os vossos corações, porque se no mundo espiritual nós sabemos que tem uma coisa que não existe lá, não existe a impunidade. Pode ter qualquer coisa no mundo espiritual, menos impunidade. E não é porque Deus castiga. É porque Deus é justo. Aqui não vai uma fala de quem está com raiva. Lá não tem impunidade, você vai ver o que é bom quando você ficar. Se André Luiz ficou com a cara na lama só por causa do cigarrinho e das espiripadas dos barzinhos lá, você vai ver quando você passar para o outro lado, depois de ter roubado metade do país, você vai chafurdar lá no caldeirão. Não é isso. Desculpa.
Não é isso. Me empolguei. Aqui fica legal, fica, né? Pimentinha. Não é essa a ideia, porque isso é totalmente anticristão e antifraterno. É entender que impunidade não existe no céu. Você chega do outro lado, tem acerto de conta muito diferente do que o que nós temos aqui. Então por que nós vamos nos constranger com essas pessoas que estão fazendo no mundo inteiro? Não é só aqui. Não. Deixa fluir. Porque nós temos uma vida que é muito importante para cuidar, que é a nossa. Nós temos um espírito que é fundamental, que a gente ajuda a crescer, que é o nosso. Nós temos um compromisso com a evolução, que é a nossa. E a gente não está dando conta, porque às vezes está focado nos problemas e nas mazelas dos outros. Não deixemos o nosso coração se amargurar por causa disso, porque todas essas questões que são delicadas e mexem no nosso emocional, elas nos tiram o foco. E para trabalhar autoconhecimento, queridos, tem que ter foco, tem que ter força e tem que ter fé. E na mesma proporção, tem que ter desprendimento, tem que ter disciplina e tem que ter devoção. Se a gente conseguir construir isso dentro de nós, a gente vai dar esse passo. E a gente vai entender definitivamente quão maravilhosa é essa vida que Deus nos empresta. Quão maravilhosa é. A misericórdia de Deus é realmente algo muito extenso e ela não é complemento. Ela é da lei. Quando nós falamos de impunidade, não existe na justiça de Deus a sua aplicação sem que haja misericórdia. Não existe justiça divina dissociada, separada da misericórdia. Não. Quer ver um exemplo? Vamos pegar as nossas últimas 5 encarnações. Se a gente for contabilizar as nossas faltas, inclusive o celular ligado, brincadeira, hein? Isso não conta na contabilidade divina. Se nós formos contabilizar as últimas 5 encarnações só as nossas faltas, uma notícia não muito empolgante para vocês, para nós, é impagável. É impagável. Então, não há outra forma da justiça divina se instalar para conosco, senão agregada à misericórdia. É como se tivéssemos os débitos congelados, para que nós pudéssemos ter condições de respirar e aos poucos ir resgatando as nossas faltas. E aí, só para finalizar, nós pegamos aqui uma reflexão. Eu dividi com os amigos esses dias, eu quero dividir com vocês. Está passando um pouquinho, mas é rápido, gente. Mais 50 minutos a gente termina. Prestem atenção nisso. Isso foi tirado do livro Justiça Divina, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. A expiação é medida da lei apenas para corações endurecidos. Vou repetir. A expiação é medida da lei apenas para corações endurecidos. Então, o que é isso? Quando a gente vê alguém passando por uma prova, uma dificuldade, e quando a gente passa, a gente pode pensar assim: o que essa expiação está querendo amolecer em mim? Qual parte do meu coração empedrou a fim de que essa expiação esteja vindo para que ele amoleça? A expiação, como medida da lei,
só se aplica a corações endurecidos. Está dando para acompanhar o raciocínio? É que a gente não gosta disso. A gente não quer. Você está espiando, você não quer saber que teu coração está empedrado. Não está. Por isso a misericórdia de Deus. E às vezes, o que a gente faz para fechar a reflexão? A gente empedra não só o coração. A gente empedra outras partes do corpo. E são petrificações que viram séculos. Então, como é que nós vamos ajustar isso se a misericórdia divina não se instalar como lei, não como complemento? Então, aqueles que estão fazendo os seus equívocos, seguramente lá na frente, eles vão passar por provas e expiações dolorosas, e Deus os ajude a entender que isso vai se dar por causa que os seus corações estão empedrados. E aquela expiação está querendo amolecer. Pense nisso. Quando estiver passando por alguma dor, por que essa dor está querendo amolecer em mim? Por que está duro aqui dentro de mim, que eu não estou conseguindo? É que a gente, quando passa por uma expiação, normalmente a gente tem razão. Não é verdade? Eu sou assim. Eu passo um problema, não. Por que eu estou sofrendo isso? Caramba! Puxa vida, a gente faz tudo direito, eu tento fazer pelo menos, está passando por esse sufoco. Eu nem me lembro de ter feito alguma coisa para merecer isso. Isso eu não conheço, porque senão eu sei que vai cair um raio na minha cabeça, vai me dividir em dois, né? Pelo conhecimento que a gente já tem, nem me atrevo a pensar isso. Quando a gente tem pessoas que pensam, o que eu fiz, Senhor, para merecer essa dor tão profunda? É que tem alguma pedra em você. E a expiação vem como medida de lei para fazer com que o seu coração amoleça. Ou alguma parte de você fique menos rígida e a gente consegue superar. Queridos, esse ano foi um ano bom. Obviamente cheio de desafios, né? E a gente fica feliz de ter dividido esse ano com vocês. Essa é a minha última palestra na Casa Esperança de 2015, né? 2015. E a gente finaliza com muito carinho, agradecendo a todos que tiveram paciência de nos ouvir. Quando a gente diz que foi um ano bom, é porque tudo que vem de Deus é bom. Problemas a gente tem, esse amigo que nos fala de problemas delicados esse ano foi muito impactante emocionalmente para mim, está sendo, a gente vai superando aos poucos. Mas o fato é que a gente está junto. E não teria conseguido chegar onde eu cheguei se não fosse o carinho que a gente recebe de vocês, e particularmente de alguns amigos que a gente tem nessa casa aqui, que são companheiros de outras eras. Eles estão me ouvindo agora, eles sabem quem são. Eu agradeço também a esses amigos que eu não teria conseguido sem eles. Agradeço a vocês por nós estarmos juntos, né? E a ideia é seguir em frente.